20 de outubro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite, analisando a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que eleva denúncias contra devedores de impostos. O economista Roberto Luiz Troster, comentando os caminhos que o dólar deve tomar nos primeiros meses, além de muita informação. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Alexandre Campoli, falando sobre a nova dinâmica da contabilidade com o desenvolvimento da tecnologia. Estamos no ar. Simp, 30 anos ao lado da micro e pequena indústria. Por conta de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que considera crime a falta de pagamento do ICMS, aquele ICMS declarado e não recolhido, ele agora considerado crime, o Ministério Público começa a oferecer denúncias em vários outros estados e municípios, também pela falta de pagamento do ISS, do IPI e outros tributos também. Essa decisão, portanto, inovando e criando uma nova situação no direito penal, considera que o contribuinte, no momento em que ele declara devedor de um determinado tributo, ele deixa de ser o titular daquela expressão monetária daquele dinheiro e já seria automaticamente do Estado. Portanto, além de toda a penalidade que já existe sobre o empresário, sobre o contribuinte brasileiro, em relação à burocracia, à parafernália fiscal, as mais elevadas penalidades do mundo em matéria tributária que impedem muitas vezes a recuperação no campo fiscal do empresário, agora o mero inadimplemento passa a ser também considerado crime. Nós estamos falando no risco de centenas ou até milhares de empresas fecharem e ter os seus administradores levados à prisão porque simplesmente eles não tinham caixa suficiente para pagar o imposto. Muitas vezes, a maioria das vezes, o contribuinte deixa de recolher um determinado tributo para fazer frente a outras dívidas, para poder pagar salários, fornecedores e até mesmo empréstimos em bancos. Pois isso não é mais justificativa e ele vai ter que responder criminalmente pela mera inadimplência em relação a algum tributo, seja o ISS, seja o IPI, seja o ICMS ou outros tributos em que ele declara o valor. A questão que vem aqui é a seguinte: e como fica o poder público, que reconhece e deve centenas de milhões de reais a milhões também de brasileiros, empresas, pessoas físicas também, e que emite seus precatórios e que estão há muitos e muitos anos sem pagar? O administrador público também deveria, portanto, ser responsabilizado de alguma forma quando se reconhece, emite um precatório, reconhece devedor de um valor, seja a pessoa jurídica ou a pessoa física, e não faz o devido pagamento nos prazos e da forma correta. O crédito tributário acumulado por muitos contribuintes também, principalmente em matéria de IPI e de ICMS, não podem ser aproveitados. Ficam ali acumulados, significando que ele pagou a mais também para o erário público. E como fica esse crédito que é reconhecido ele como titular e que ele não pode sequer aproveitar ou receber de volta? Portanto, nós temos que pesar as obrigações de todos, dos contribuintes, pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas também do poder público, porque na hora que o poder público adimplir com suas obrigações, também tornará mais fácil a vida do contribuinte, seja a pessoa física ou seja a pessoa jurídica. Queremos equidade e condições para que todos possam trabalhar legalmente, formalmente, dentro da justiça, mas também dentro do que é razoável se aplicar em matéria de legislação. Até o dia 31 de outubro acontecerá a 42ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Durante 2 semanas serão exibidos 336 títulos em diversos endereços, entre cinemas, espaços culturais e museus espalhados pela capital paulista, incluindo projeções gratuitas e ao ar livre. A seleção foi um apanhado do que o cinema contemporâneo mundial tem produzido, além de apresentar tendências, temáticas, narrativas e estéticas.
Confira toda a programação no site 42.mostra.org. Na última segunda-feira, o presidente da JUSESP, Marcelo Estrama, visitou a Empresa Aberta, primeiro escritório regional da Junta Comercial no estado de São Paulo. Na visita, além de conhecer as instalações, bateu um papo com os funcionários do Empresa Aberta. Hoje nós temos o privilégio de estar recebendo o Dr. Marcelo Estrama, presidente da Junta Comercial, que nos honra muito com a sua visita, e ver de perto aquilo que ele viabiliza, que é a abertura de uma empresa em 24 a 48 horas. Na verdade, eu é que tenho que agradecer o nosso presidente do SINP, Joseph Cury, meu amigo, pelo excelente trabalho aqui representado por todos os funcionários deste escritório regional, pela celeridade, pela presteza no registro empresarial, seja alteração, seja fundação, cisão, incorporação, enfim, todos os registros empresariais. A gente tem prazer de visitar escritórios regionais que dão conta do recado. E aqui, eu estava conversando com o presidente, esse escritório está conseguindo fazer abertura em até 24 horas, que é metade do prazo máximo estabelecido, que a gente estabelece um prazo de 48 horas. Essa é a determinação do governador Márcio França, que tem nos cobrado que dentro do estado de São Paulo, a abertura de uma empresa tem que ser em até 48 horas. Graças a escritórios como aqui o do SINP, e mais uma vez eu quero agradecer na figura do presidente, a todos os funcionários, dão conta do recado, cumprindo essa meta ainda com 50% de vantagem. A corrupção é o tema do novo livro do advogado Valfrido Vardi Júnior. O lançamento da obra chamada O Espetáculo da Corrupção aconteceu na última segunda-feira em São Paulo, na livraria do Conjunto Nacional. O evento contou com um bate-papo e sessão de autógrafos do autor. Olha, primeiro é um prazer muito grande falar para a TV SINP, para os nossos amigos telespectadores, para os amigos do Joseph Cury, que é meu amigo do coração. É uma alegria, de fato, discutir o Brasil ao lado de Leandro Daello e Reinaldo Azevedo. É um prazer muito grande, uma grande oportunidade de aprendizado para mim, no dia em que eu lanço um livro que para mim é muito importante, para minha história é muito importante, que discute a maneira como nós combatemos a corrupção no Brasil e alternativas, sugestões para melhorar esse combate. Me parece que esse tema é um tema importante para a população brasileira, para os brasileiros de um modo geral. É um pequeno livro, objetivo, simples, escrito para qualquer pessoa, para que ela possa refletir sobre o que aconteceu, sobre a história recente do país e, ao mesmo tempo, sobre as consequências da maneira como temos combatido a corrupção e, evidentemente, o que precisamos fazer para corrigir rumos. Para onde vai o dólar? Essa é uma preocupação de quase todos os pequenos e microindustriais do estado de São Paulo. E por quê? Um dólar alto fomenta exportações, mas faz pressão em preços que acaba se refletindo em pressões nos juros. Um dólar baixo tira a competitividade das exportações brasileiras, mas ajuda a controlar a inflação e mais ainda facilita a importação de outros bens e serviços. O dólar começou o ano no patamar de 3,20. Aí, com as incertezas políticas, foi subindo, passou os R$4, chegou a 4,15 e aí começou a cair. Agora está na casa dos 3,70 e a tendência do dólar é cair mais. E por que o dólar vai cair mais? Primeiro, porque a cotação do dólar depende de dois conjuntos de variáveis. Um é o conjunto estrutural da economia, exportação, menos importação, exportações, menos importações e o fluxo de capitais. Tudo indica que esse fluxo de capitais vai ser positivo, quer dizer, vão entrar mais dólares do que vão sair, e as exportações, as commodities, que é o que o Brasil mais exporta, tem um viés de alta. As economias com que o Brasil se relaciona também exporta mais, também apresentam tendências de crescimento.
Então deve entrar mais dólar. Aumentou a oferta, cai o preço. Então o dólar, enquanto o mercado projeta o dólar 3,70, 3,80, ele deve ficar no fim do ano entre 3,40 e 3,50, se não ficar menos. É isso. Bom fim de semana. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje tem uma profissão que afeta a vida de todos nós, pessoa física, pessoa jurídica. Contador. Esta é a especialidade que atende o fisco, que atende as obrigações acessórias, tributárias, assim por diante. Nosso convidado de hoje, Alexandre Campoli, que é sócio da AS Campoli Consultoria. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, Cori. Prazer é nosso. Vamos falar um pouquinho do que mudou de 10 anos para cá ou de 5 anos para cá em relação às obrigações com o fisco, as obrigações do contador, as obrigações da empresa, de uma forma geral. Bem, o fisco ele tem cada vez mais automatizado o processo e buscando a tecnologia para ser um grande aliado, tanto das empresas quanto do fisco. A mudança que vem ocorrendo de anos para cá é que deixou-se o formulário, desburocratizou o processo de você ter que protocolar na Caixa Econômica, protocolar no Ministério do Trabalho, para processos eletrônicos. E com isso o fisco ganhou muito mais agilidade no banco de dados, nas informações e no recebimento dos dados dos empresários na vida mais moderna, que hoje está quase tudo praticamente online. E a tendência vai ser todo o processo de prestação de serviço se tornar digital. Consequentemente, com uma agilidade do fisco maior na conferência dos dados e dizer se está certo ou errado a vida do contribuinte. Isso aumentou o dinamismo devido à quantidade de informações e à velocidade do recebimento dos dados. Mas também essa conferência entre o certo e o errado ficou muito mais rápida, assim também trazendo as execuções, as multas e as notificações de uma maneira muito mais dinâmica aos empresários. Então agora cada vez mais você tem que prestar as informações precisas e corretas, porque o fisco agora não tem mais essa demora no processo de fiscalização. As informações e as autuações praticamente são online agora. Isto trouxe uma exigência de modernização tecnológica aos profissionais da área? Sem dúvida, nós tivemos que investir muito mais em sistemas, muito mais, as máquinas muito mais modernas, trabalhar com um banco de dados maior, trabalhar com um sistema em nuvem para tráfego de informação entre você e o cliente, disponibilidade de dados eletrônicos, então sistemas muito mais complexos, porque a quantidade de informações que você tem que ter hoje, o profissional da área contábil, ela é muito maior do que se tinha antigamente. Então hoje o sistema carrega todas essas informações e você é obrigado a manter esse banco de dados disponíveis à fiscalização. Então, ou seja, você também mantém o acervo do seu cliente ao seu controle para disponibilizar ao fisco quando necessário for. Ou seja, cada vez mais a vida na empresa, a vida do empresário ou a própria pessoa física que tem uma declaração de renda um pouco mais complexa, etc., depende eminentemente de um bom contador. Sem dúvida nenhuma. Por quê? Quando você contrata um profissional da área, você diminui os riscos das informações. 95% dos erros na malha fina não são por inadimplências ou por sonegação, são por erro de preenchimento nas declarações. Se você contratar um bom profissional no segmento contábil, você com certeza evitará as multas e erros desse segmento que pode acontecer e todos nós estamos expostos. Agora vem a pergunta em função até da sua colocação. Como é que se contrata, como é que se acha um bom profissional da área? Porque tem muita gente que hoje não está satisfeito, tem gente que quer mudar, tem gente que quer um trabalho melhor, porque tem gente se aposentando, tem gente morrendo, tem gente fechando. Como que se busca um bom contador? Bem, hoje, primeiro usar a tecnologia ao seu favor. Fazer uma consulta sobre ele nas redes sociais, ter o histórico dele no mercado, conhecer a região que ele atua, isso é muito importante.
O segundo passo é analisar no Conselho de Contabilidade se ele está devidamente inscrito, se ele é um profissional capacitado, porque tem muita gente vendendo gato por lebre, não vão naquelas plaquinhas, abra sua empresa, faça sua contabilidade aqui na minha garagem, que isso é um risco muito grande, porque qualquer problema em autuação você não tem onde recorrer. Feita essa pré-análise, depois marque uma visita, converse com ele, veja a afinidade que você tem com ele e a disponibilidade que esse profissional tem em lhe atender. Porque hoje, quanto mais ele estiver disponível e mais ele estiver atualizado, menos problema e riscos a sua empresa vai poder sofrer no mercado. Além do fator de mudança de um contador, quais são as grandes vantagens da interface de ter um bom profissional prestando esse serviço? Então, hoje o contador ele é um profissional que ele tem todas as informações da sua empresa. Com esse elo de informações, ele consegue trabalhar ao seu favor. Então ele vai verificar se está na hora de você mudar do regime tributário, de simples para lucro presumido, de lucro presumido para lucro real, ou vice-versa. Verificar as vantagens que o mercado oferece, se a sua empresa tem algum tipo de débito, verificar as disponibilidades de parcelamento especial. E ele está sempre preparado para alimentar o fisco da maneira correta, porque assim a sua empresa não sofre autuações por isso. Então, um contador atualizado e por dentro da tecnologia vai fazer com que você tenha uma prestação de serviço ágil, segura, né, dentro de todos os princípios legais. E a contabilidade de custos faz parte dessa nova visão empresarial? Então, a contabilidade de custos, ela está por fora do processo da terceirização de um profissional na área contábil. Porque o profissional terceirizado da área contábil, ele está mais focado às obrigações do fisco. A análise de custo é um processo mais interno, então recomendamos empresas especializadas, porque a formação de preço está muito ligada ao produto importado, nacional ou não. Então, essa gama de informação, às vezes ela precisa ser colocada antes do processo contábil. Então, nem sempre todos os contadores estão aptos a fazer isso no seu dia a dia, porque o cumprimento e as obrigações com o fisco são muito grandes. Isso significa parceria de trabalho, não sociedade, mas trabalho conjunto de outras áreas além da contabilidade. Por exemplo, a área de custos e a área dos advogados. O processo trabalhista, o processo tributário, o processo fiscal, enfim. Existe também essa interface entre a área contábil e as outras áreas? Sim, existe e muito necessária se faz, principalmente com a área do direito, porque é onde você vai dar informações para uma defesa trabalhista, uma defesa sobre um auto de infração, ou até notificar o advogado para que ele tome conhecimento dos fatos da empresa e oriente os empresários a não cometerem riscos, pois há escritórios de advocacias que trabalham com análise de passivo. Então, esse tipo de análise, o contador disponibiliza esses dados e os advogados quantificam as multas, as responsabilidades e levando até para algumas esferas tributárias ou penal, dependendo da gravidade da situação. Então, essa parceria existe e é fundamental. Bom, se falou também numa modalidade de seguro, de responsabilidade civil, é isso? Isso. Que os escritórios ou os contadores têm ou deveriam ter para se resguardar e resguardar também o contratante. Isso é real? É real e você pode certificar. Como funciona? Então, é real. É interessante que você mencione isso ao seu prestador de serviço e que ele, ao fazer o contrato de prestação de serviço com a sua empresa, mencione o número da apólice de cobertura. Isso é muito importante, porque além do profissional ser dedicado, nós também trabalhamos com pessoas, e pessoas são passíveis de erros. Esses erros ocorridos na prestação de serviços contábeis estão cobertos por esse seguro de responsabilidade civil. Agora, como é que se dá esse movimento de que um contador se torna consultor, etc., sem que haja conflito de interesses? Como é que é esse processo? Então, hoje, os contadores eles têm que estar muito mais ligados à parceria com os clientes. Não só pensar que temos que cumprir as nossas obrigações.
Porque hoje o elo entre o contador e o cliente às vezes fica separado, se dá uma distância devido ao volume de informações que o fisco exige. Mas quando o contador se torna um consultor, se torna um parceiro do processo de crescimento do seu cliente, ele deixa de só focar na parte do fisco, na parte obrigacional e usa o balanço como uma fotografia de raio-x para assessorar o cliente no seu crescimento, verificando o seu estoque, o seu custo, suas alíquotas tributárias, a sua parte trabalhista com o crescimento do número de empregados, se ele tem que contratar deficientes, se ele tem que ter CIPA, se ele está em que risco que ele está se expondo. Então, quando o contador deixa de ser somente um contador e vira um consultor, um parceiro leal no negócio do cliente, esses são os profissionais que mais vale a pena serem contratados. São difíceis de achar no mercado? São difíceis porque a obrigação com o fisco ela é muito maciça e os atuais contadores pulverizam muito a prestação de serviço. Com essa grande pulverização, eles têm que atender muitos clientes. Sobra um pouco tempo para a consultoria. Então procure contadores que tenham uma visão ao contrário que o mercado exige. Não trabalhar para muitos, mas sim trabalhar bem para poucos. Porque atender bem é uma grande obrigação nossa. A tendência da contabilidade, a tendência do fisco é cada vez mais afunilar as exigências, cada vez afunilar mais os controles, ou você acha que já chegamos num ponto em que não existe mais sigilo, não existe mais segredo, todo mundo tem acesso a tudo? Então, na verdade, assim, a ideia do fisco é sempre obter a maior quantidade de informações da sua empresa para que ele possa lhe gerenciar, lhe fiscalizar e poder saber se você está cumprindo. O sigilo existe e ele é muito válido e muito aplicado através dos certificados digitais e com as regras que o fisco exige. Então as informações não se tornam públicas. Por isso que o contador tem que ter o sigilo ético da profissão. Recomendo até algumas empresas a exigirem o contrato de confidencialidade para que não só se baseie no estatuto do contador. Mas a ideia do fisco é afunilar cada vez mais as informações e saber cada vez mais os detalhes operacionais da sua empresa. Eu acredito que o governo deu um grande passo, um passo importante com a implantação do projeto SPED, com a implantação agora recente do E-Social, mas eu acredito que futuramente teremos novos passos tecnológicos para cada vez mais o governo saber da sua empresa. Ou seja, vai afunilando cada vez mais e cada vez mais a parte administrativa, os controles e a área contábil passam a ser mais importantes na vida das empresas. Sem dúvida. O trabalho contábil sempre é um trabalho a quatro mãos. Nós vamos depender do refinamento das informações que vêm internamente da empresa. Então, ou seja, quanto mais doutrinados e corretos for a área administrativa da empresa, em parceria com o contador, sempre o trabalho contábil terá um reflexo mais positivo, porque quanto melhor o recebimento das informações nas suas minúcias e nos seus detalhes, mais riqueza de detalhes vai ter o nosso balanço na hora de prestar contas ao cliente. Alexandre Campoli, nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu acho que o fisco está aí cada vez mais se modernizando e as empresas têm que levar muito mais a sério esse processo de modernização, de informação, e não tenha somente o contador como um prestador de serviço. Tenha ele como um aliado do seu negócio, converse, traga ele para dentro da sua empresa e converse com ele antes dos projetos, porque depois, às vezes, a nossa ajuda acaba sendo insuficiente. Nos consulte antes, que com certeza os negócios terão mais sucesso. Alexandre Campoli, agradecemos muito a sua participação, Eu que a sua agradeço. orientação e todo esclarecimento público, essa prestação de serviço que você acaba de fazer. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!